A paz do Senhor a todos. Vamos falar hoje de um tema muito importante, que é o encontro com Deus. E todos os dias da nossa vida temos que buscar ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus muito importante na história da humanidade foi o encontro que Jacó teve com Deus. A Bíblia vai dizer isso lá em Gênesis capítulo 28. Jacó, depois de ter enganado o seu irmão por 2 vezes, foi ameaçado de morte, enganou não apenas seu irmão, mas também enganou o seu pai. Depois disso, foi ameaçado de morte e ele teve que fugir. Fugiu de casa, Jacó, com ameaça de morte do próprio irmão. E naquele momento, no momento onde Jacó estava deitado sobre uma pedra, pois fez ela de travesseiro, ele teve um encontro com Deus. Vamos ler? Gênesis 28, a partir do versículo de número 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez lá seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó, ele estava ali naquela situação, no relento, deitando a sua cabeça sobre uma pedra, porque tinha feito ela de travesseiro. Ali ele estava amargurado, triste, abatido, sozinho. E muitas vezes isso tem sido o retrato da vida de muitas pessoas. As decisões que ela tomou, as escolhas que ela fez, levou ela até aquela situação. Às vezes, e muitas das vezes, o problema da vida da pessoa é ela mesma, as decisões que ela toma. Tem um jogo eletrônico aí que muitas pessoas estão jogando e isso tem arruinado a vida de muita gente, que é o jogo do tigrinho. É como se fosse um jogo de caça-níquel, E esse jogo, a pessoa, ela perde tudo. Ela acorda cedo para trabalhar e chega no trabalho, se cansa, ouve o que não gosta do patrão, do cliente, do fornecedor, do colega de trabalho. Você sabe como é difícil a pessoa, ela trabalhar. Às vezes até derrama sangue no trabalho. Quantas vezes você trabalha e acaba se cortando no trabalho, Se machucando. Muitas das vezes aquela pessoa que trabalhou aquele mês inteiro, recebeu o salário e tem conta de água para pagar, conta de luz, aluguel, gás. O que ela faz? Gasta todo no jogo. Aí você fala, nossa, fulano de tal está sofrendo porque tudo que tinha perdeu no jogo. Aí o outro mês o outro mês se passa. Ela fez a mesma coisa, trabalhou, ouviu coisa que não gostou do patrão, do chefe, do fornecedor, do cliente. Você sabe que trabalhar hoje não é fácil. Antes de chegar num trabalho, a pessoa já está cansada, porque pega aquelas condução lotada, e já chega no trabalho exausto pela rotina mesmo de ir ao trabalho. Chega lá, o que acontece? Ela tem que trabalhar, aquela situação difícil, e quando recebe o salário, aquela mesma pessoa que havia perdido todo o salário em jogos eletrônicos, há 1 mês atrás, pega o salário de novo e gasta tudo de novo. Então, essa pessoa que está vivendo esse sofrimento de perder novamente o seu salário, não foi o governo, não foi o vizinho, o parente, não. Quem colocou ela naquela situação foi ela mesma. Então a vida de muitas pessoas está na situação que está porque ela se colocou. E não adianta se enganar, não adianta mentir para você mesmo. Muitas vezes quem coloca o sofrimento na vida da pessoa é ela mesma. E ela tem que assumir isso. Falar, não, eu tenho tomado decisões erradas
eu tenho feito escolhas erradas e por isso que eu estou nessa situação. Então Jacó estava deitado no chão, no relento, sozinho, sem família. Jacó estava deitado numa pedra como travesseiro. Que situação desconfortável, né? Porque ele se colocou lá, ele se colocou. Até que Deus tem um encontro com Jacó. Você vê, né? Deus, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso e se aproxima daqueles que necessitam. Jacó ali estava necessitado de ajuda. E olha o que diz, né? Versículo 12. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até se cumprir aquilo que hei referido. Então, mesmo Jacó naquela situação, Deus ele se aproximou de Jacó. E da mesma forma, Deus se aproxima de você e te faz promessas. Que coisa maravilhosa, né? Deus ele faz promessas para você. Você que está aflito, você que está desanimado, você que tomou rumos em sua vida que hoje te traz bastante desgosto. Deus ele te faz promessa. Olha, se você se render a esse Deus, se você se render ao Deus vivo e poderoso, Ele tem coisas maravilhosas para fazer em sua vida. Deus tem um plano para você, assim como tinha um plano na vida de Jacó. Perto estava Deus dele. Deus está perto de você. Por mais que você tenha errado, falhado, por mais que você tenha hoje estado no fundo do poço, Deus está perto, disposto para te ajudar. A decisão é sua, se você vai crer na promessa de Deus, que Ele vai te libertar de todos os vícios, que Deus ele vai restaurar a sua vida, restaurar a sua família, que Deus ele vai trazer paz ao seu coração doente, que Deus ele vai fazer o seu último estado ser melhor do que o primeiro. Deus ele é Deus de mudar a sua vida. Só que você tem que crer nas promessas de Deus e confiar nele de todo o seu coração. Olha o que aconteceu depois que Jacó ouviu as promessas de Deus, né? Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Que coisa maravilhosa! Eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Jacó logo após ter ouvido a palavra de Deus. Jacó ele não ficou parado não, ele tomou atitudes, ele passou a crer. Tem gente que ouve a promessa de Deus, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Aí não tem o que fazer. Deus vai te curar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o seu caráter, Deus vai mudar as suas atitudes. Você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. A pessoa, amém, eu creio, mas esse eu creio é só de boca para fora. E quantas pessoas são assim, né? Fala que vai mudar, chora, mas não crê efetivamente. Jacó não. Jacó ouviu as promessas de Deus, que Deus ia mudar a vida dele, que Deus ia restaurar a vida dele, que Deus ia fazer dele uma nova pessoa, e Jacó ele creu. E quando ele se levantou, ele já se levantou diferente, servindo a Deus. Olha o versículo 18, né? Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro
e a erguiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para que coma e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me conduzires, certamente te darei o dízimo. Então Jacó já se levantou diferente. Falou, não, Deus falou comigo, eu tive um encontro com Deus, eu ouvi as promessas de Deus, o que Deus quer para a minha vida. E o que Deus quer para a sua vida é sempre coisas boas, muito melhor do que as suas vontades, muito melhor do que os seus sonhos. Maior do que as suas vontades, gente, é a vontade de Deus, você tem que crer nisso. Às vezes aquilo que você está projetando não está dando certo, mas o que Deus planeja para mim e para você é muito maior do que aquilo que sonhamos, que imaginamos. Então, creia de todo o seu coração. Jacó se levantou crendo na promessa de Deus, Jacó se levantou crendo naquilo que Deus havia revelado a ele, o encontro que ele teve com Deus. Ele começou a orar, ele colocou uma pedra como coluna, fez um altar para Deus de adoração, derramou azeite, né? São coisas espirituais. Não vou entrar em detalhes agora, né? Mas levantou um azeite, falou, não, aqui será a casa de Deus. Coisa maravilhosa, né? O Senhor será o meu Deus. Não é só o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, perdão. É o Deus de Jacó também. Jacó não, agora a partir ele será o meu Deus. Creu nas promessas de Deus, o abençoou. Assim também vai ser você. Creia nas promessas de Deus. Ele é contigo e vai te abençoar poderosamente. Mas você tem que crer. E isso não é uma tarefa fácil hoje em dia, você abandonar tudo e crer no Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que creem em Deus jamais se arrependem. Aqueles que creem em Deus, eles são recompensados de uma forma maravilhosa, porque vale a pena acreditar. Como Jacó disse, faz dessas palavras, as suas palavras, né? O Senhor será o meu Deus. Então, faça dessas palavras de Jacó as suas palavras. O Senhor será o meu Deus, e o que Deus mandar, eu irei fazer. Se Deus mandou orar, a partir de hoje eu vou orar. Se Deus mandou eu ir frequentar a igreja, a partir de hoje eu vou frequentar todos os domingos, eu vou estar lá na igreja. Se Deus mandou perdoar o meu próximo, eu vou perdoar o meu próximo. É assim que é. Não é só ouvir as promessas de Deus, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não. É você realmente crer de fato, de verdade. Chega de ir pelas suas escolhas. Olha onde as suas escolhas têm te levado, né? Tem que fazer essa reflexão. Onde minhas escolhas têm me levado? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou tomando as minhas escolhas? E olha onde é que eu estou, né? Será que eu estou nessa situação por causa das minhas escolhas? E se eu estou, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? É tomar atitude de crer em Deus e obedecer a sua palavra, ser diferente, né? Deus é contigo, gente, vai te levantar. Em nome do Senhor Jesus. Quem olhou para Jacó naquele momento achou que tudo estava perdido, mas Deus fez Jacó dar a volta por cima e assim também será na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Fica com Deus. Que Deus abençoe.